E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça e de lança em punho numa das obras mais malucas, mais engraçadas e, por que não, né, mais geniais de todos os tempos. Se preparem para cavalgar pelas planícies da Espanha ao lado do cavaleiro da triste figura, Dom Quixote de la Mancha. Um livro que, há mais de 400 anos, faz a gente se perguntar, afinal, qual é a diferença entre um gênio e um louco? E será que a gente precisa mesmo saber? Olha, essa frase aí, que parece até um trava-línguas, é a chave de tudo. É o Dom Quixote se declarando para sua amada imaginária, a Dulcinea, mas é muito mais do que isso. É basicamente ele explicando a própria loucura. Ele não está dizendo eu sou doido. Ele está dizendo a minha loucura tem método, tem uma lógica, tem uma razão de ser. Ou seja, a beleza da dama dele é tão absurda que justifica a bagunça na cabeça dele. Ele não é um cara que perdeu a razão, ele é um cara que escolheu viver por uma outra razão. A razão da cavalaria. É essa sem razão que a gente vai destilar hoje. E para a gente não se perder nessa loucura toda, tá aqui o nosso mapa da aventura. Primeiro, vamos entender como um leitor viciado vira cavaleiro. Depois, vamos encarar os inimigos mais famosos dele. Aí, a gente vai ver como ele peita a realidade, vamos conhecer seu parceiro fiel e faminto, analisar as porradas que ele leva e, no final, o mais importante, vamos descobrir o que a loucura de Dom Quixote pode ensinar pra gente sobre os nossos próprios sonhos. Bora lá? Ok, vamos começar do começo. Como é que um nobre do interior, um cara chamado Alonso Quijano, com seus 50 e poucos anos, de repente decide que o mundo precisa de um cavaleiro andante e que esse herói só pode ser ele? A resposta, meus amigos, começa com uma doença que todo mundo conhece: o tédio. Tenta imaginar a cena. A gente está lá na Espanha, começo do século XVII. É o século de ouro, a Espanha está no auge do poder, mas a vida não é igual para todo mundo. E para o nosso amigo Alonso Quijano, que era tipo um fidalgo de classe média baixa e morava no meio do nada, a vida era cinzenta, sem graça. A época dos cavaleiros, das batalhas, da honra, tudo isso já era história. Coisa de livro. A vida dele era acordar, comer, cuidar das terrinhas dele e dormir. Uma rotina sem aventura, sem glória, sem propósito. E o que uma pessoa faz quando a realidade é um saco? Ela foge para a ficção. E o Quijano não só lia, ele devorava, ele vivia os romances de cavalaria. Eram livros e mais livros sobre heróis de armadura, que salvavam donzelas, lutavam contra gigantes e monstros e viviam por um código de honra que, vamos combinar, não existia mais no mundo real. Era esse o mundo que fazia o coração dele bater mais forte. E aqui vem a virada de chave. O autor, o Cervantes, diz com aquela ironia fina que de tanto ler e pouco dormir, o cérebro do Quijano secou. Mas olha, essa não é uma loucura triste de hospício, é quase uma decisão, é um ato de rebeldia. Ele olha para o mundo sem graça dele e pensa, quer saber? A solução não é aceitar essa realidade, é impor a ficção por cima dela. Ele não enlouquece, ele se liberta. Ele pega uma armadura toda enferrujada dos bisavós, se batiza de Dom Quixote, batiza o cavalo, inventa uma dama para amar e, pronto, nasce o herói. E com nome novo e missão nova, Dom Quixote sai para sua primeira aventura. É aqui que a visão de mundo dele vai bater de frente, literalmente, com a realidade dura, giratória e sem a menor pena. E dessa trombada vai nascer a cena mais famosa, mais imitada e, olha, talvez a mais incompreendida de toda a literatura mundial. Pensa comigo, você está cavalgando por uma planície enorme e seca lá da Espanha. Lá na frente você vê dezenas de estruturas gigantes com braços enormes girando sem parar. O que você pensa? Bom, Dom Quixote e seu recém-contratado escudeiro, o Sancho Panza, tiveram visões, digamos, um pouquinho diferentes. Pro Dom Quixote, não tem nem dúvida, os olhos dele chegam a brilhar. Ele grita para o Sancho: "A sorte nos guia, amigo Sancho. Vês ali 30 ou mais gigantes? Vou lutar com eles e tirar a vida de todos. É a chance da vida dele." Mas o Sancho, o cara com os 2 pés bem fincados na terra, coça a cabeça e responde desesperado: "Que gigantes o que, vossa mercê? Aquilo ali são moinhos de vento, e o que parecem braços são as pás que o vento gira." O Quixote, claro, nem escuta. Ele acha que o Sancho tá com medo, se benze em nome da sua dama Dulcinea e parte para cima com a lança. O resultado é hilário e trágico. A pá do moinho faz a lança dele em pedaços e arremessa o cavalo e o cavaleiro longe, rolando pelo chão. Mas o genial é o que vem depois. Para nós, a lição seria: ok, me enganei, eram moinhos.
Para o Dom Quixote, a explicação é outra e faz todo sentido no universo dele. O seu inimigo, o Mago Frestão, transformou os gigantes em moinhos no último segundo só para roubar a glória dele. A visão dele, meu amigo, é a prova de balas, ou de paz moinho. E essa capacidade de reinterpretar o mundo é o verdadeiro superpoder do Dom Quixote. Ele não é um louco passivo que tem alucinações e pronto. Não, não. Ele é um criador, um verdadeiro diretor de marketing da própria aventura, que sai rebatizando tudo e todos para encaixar na história de herói que ele está contando. Ele é o autor da própria vida. E essa campanha de rebranding dele é simplesmente fantástica. Pega só, uma camponesa simples de um vilarejo vizinho que ele mal conhecia vira na cabeça dele a princesa Dulcinea del Toboso, a mulher mais linda do universo. O cavalo dele, que era só um pangaré velho e cansado, ganha o nome de Rocinante, um nome forte e imponente. Quando ele acha uma bacia de barbeiro, ele não vê uma bacia. Ele vê o lendário elmo de Mombrino, um capacete mágico que deixa o herói invencível. E qualquer espelunca na beira da estrada vira um castelo com torres e tudo. O cara é um poeta da realidade. Mas essa fantasia toda não ia funcionar sozinha. Ela precisava de um contraponto, de um choque de realidade constante. E esse choque tem nome, sobrenome e uma barriga enorme: Sancho Panza. A dinâmica entre o cavaleiro sonhador e o escudeiro pé no chão é o coração do livro. É o que dá toda a graça e a profundidade para a história. Eles são o yin e o yang, o sonhador e o prático. O Dom Quixote vive pela glória, pela honra, por um ideal. O Sancho, que é um camponês pobre, topa seguir o Quixote porque ele promete que o Sancho vai virar governador de uma ilha e ficar rico. O Quixote fala todo difícil com as palavras dos livros. O Sancho fala usando um ditado popular atrás do outro. Quixote vê o mundo como ele deveria ser. Sancho vê o mundo como ele é. Um lugar para comer, beber, dormir e, se der sorte, ganhar um trocado. E ouve só a nobreza e a profundidade no discurso do Quixote. Quando ele não está confundindo as coisas, ele é capaz de falar das ideias mais elevadas da humanidade. Para ele, a aventura não vale pelo dinheiro, mas por coisas como a liberdade e a justiça. Ele é um filósofo de armadura, um sonhador que quer um mundo melhor. E agora, a sabedoria pé no chão do Sancho. Ele não está nem aí para esses conceitos abstratos. A filosofia dele é direta. Primeiro as necessidades do corpo, depois a gente vê o resto. E é nesse diálogo constante, nessa amizade que não tinha como dar certo, mas deu, que o livro encontra o seu equilíbrio. Com o tempo, um vai contaminando o outro. O Quixote ensina o Sancho a sonhar um pouquinho mais, e o Sancho ensina o Quixote a lembrar que a realidade também existe e que ela machuca. Ok, até agora parece uma comédia, né? Um velhinho doido e seu amigo gordinho se metendo em roubada. E é isso mesmo. É um dos livros mais engraçados que existem. Mas o Cervantes não deixa a gente ficar só na piada. Por baixo do riso tem um custo real, físico, doloroso para se viver nessa fantasia. A realidade, afinal, sempre cobra o seu preço. E ela não aceita fiado. Quase toda a batalha contra gigantes ou exércitos termina do mesmo jeito, com o Dom Quixote e o Sancho Panza apanhando feio de gente comum que não está entendendo a brincadeira. Eles levam surra de mercador, de pastor, de todo mundo. Eles perdem dentes, quebram costelas, são roubados, viram piada na frente de todos. A busca pela glória quase sempre termina em dor e humilhação. A fantasia é muito bonita, mas o corpo que carrega essa fantasia é frágil. Esse gráfico aqui resume bem o saldo final da jornada. A imensa, esmagadora maioria das aventuras dele são, na prática, desastres completos. Ele quase nunca vence. E mesmo quando ele acha que venceu, ele está só se enganando, andando por aí com uma bacia de barbeiro na cabeça. A jornada de Dom Quixote é, na verdade, um longo histórico de fracassos, só que vistos pelos olhos de um otimista que nunca desiste. E essa é a grande questão que o livro deixa no ar pra gente. Esse cara que insiste em ver o bem onde só tem mal, nobreza onde só tem grosseria e aventura onde só tem tédio, ele é um herói ou um idiota? A visão dele é uma inspiração ou é uma doença que só causa dor para ele e para os outros? O Cervantes é um gênio porque ele não dá uma resposta fácil. O Quixote é as duas coisas ao mesmo tempo. A loucura dele é a sua maior virtude e a sua maior tragédia. E agora, a parte que eu mais gosto. Como é que essa história de mais de 400 anos pode ajudar a gente hoje, em pleno século XXI? Porque no fundo, todo mundo tem um pouco de Dom Quixote e um pouco de Sancho Panza aqui dentro, brigando todo dia. É a voz do sonho contra a voz da realidade. Pensa nisso aí um pouquinho de verdade. Qual é o seu moinho de vento? Aquele projeto que todo mundo fala que não vai dar em nada.
Aquela paixão que parece boba ou impossível para os outros. Aquela vontade de mudar alguma coisa que soa como o sonho de uma noite de verão. Essa é a sua loucura necessária, o seu ideal. É a visão que te move, mesmo que a realidade e o seu Sancho Panza interior fiquem gritando que é melhor deixar para lá. Então, eu vou deixar um desafio prático, um microexperimento. Passo 1. Identifique qual é o seu moinho de vento. Pode ser aprender a tocar violão, começar um negócio, escrever um livro. Dê um nome para ele. Passo 2. Essa semana, dê um pequeno passo na direção dele. Uma pequena ação heróica. Manda aquele e-mail, faz a matrícula, escreve o primeiro parágrafo, como se você fosse um cavaleiro numa missão, ignorando a vozinha que diz que é perda de tempo. E o passo 3, o mais importante. Observe como você se sente. Observe a energia que vem de agir por um ideal, e não só por conveniência ou por medo. E eu quero terminar com essa provocação. O Dom Quixote é chamado de louco porque ele se recusa a ver o mundo como ele é. Mas talvez, só talvez, a verdadeira loucura seja o contrário. Seja aceitar o mundo exatamente como ele é, sem nunca ter a coragem de imaginar como ele poderia ser. Talvez a maior tragédia não seja lutar contra moinhos de vento, mas sem passar a vida inteira olhando para uma paisagem cinzenta, sem nunca ter a ousadia de enxergar um gigante para chamar de seu. Ufa! Destilamos o principal, mas acredita em mim, a jornada completa do Dom Quixote e do Sancho Panza é uma das experiências mais ricas, mais engraçadas e mais humanas que a literatura pode dar pra gente. Se você ficou com vontade de encarar seus próprios gigantes, o link pro livro tá aqui na descrição. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aventura literária aqui no Biblioteca Destilada.